Agora, Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, já está aqui conosco. Professor, seja muito bem-vindo. Sempre um prazer falar contigo. O prazer é sempre meu, Felipe. Um grande prazer. Tudo bem? Professor, tudo ótimo. Professor, a gente está vendo aí escalada de tensão no Oriente Médio, conflito entre Israel e Irã e possibilidade, inclusive, de entrada de novos atores, principalmente quando a gente vê Joe Biden falando sobre possibilidades de ataques a infraestruturas de energia do Irã, que há, inclusive, uma discussão com Israel nesse sentido. Queria entender um pouco da sua visão, professor, a respeito desse conflito, um conflito bastante preocupante. Como é que ficam, né, os próximos passos e os desdobramentos de tudo que já aconteceu ao longo dessa semana? Olha, Felipe, eu diria 3 coisas aqui para a gente levar em consideração. Em primeiro lugar, essa é uma guerra que Netanyahu gostaria de ter os Estados Unidos juntos, né? Os Estados Unidos têm adotado uma postura de somente atuar na questão de defesa de Israel, mas não no ataque, mas já há muito tempo que Netanyahu tenta trazer os Estados Unidos para o campo de guerra, que é uma coisa que não interessa para os Estados Unidos, em razão do histórico da região e do fato de que os Estados Unidos não têm tido muito sucesso aí nas guerras recentes. Em segundo lugar, é uma notícia péssima para Joe Biden, uma surpresa desagradável, né? Os Estados Unidos sempre têm aquela famosa surpresa de outubro, e uma guerra que faça com que os Estados Unidos participem ativamente não seria bem-vinda num cenário eleitoral atual, porque evidenciará, sem dúvida, mais um desacerto da política externa de Joe Biden, e Kamala Harris está no pacote desse desacerto de política externa. Então, essa é uma situação complicada que ele não gostaria de ter e de enfrentar há poucas semanas da eleição, justamente pelo impacto negativo que isso vai ter na opinião pública norte-americana. Em terceiro lugar, e aqui também é importante de enfatizar em todo esse aspecto que a gente olha, é que o Irã, se for atingido no seu centro econômico, naquilo que ainda dá sobrevida ao regime político, não há dúvida de que Teherã não terá aí outra medida a não ser reagir, não é? Não no sentido de que eles estão aí respondendo justamente porque foram atacados, coisa parecida, mas porque eles não entenderão que será uma tentativa de agir naquilo que dá sobrevivência política para o regime, que você tem em Teherã. Então, os mísseis que foram atacados, os mísseis que foram lançados pelo Irã em Israel, não tiveram aí, pelo que a gente notou, uma capacidade de devastação muito grande. Serviu, que é um ponto importante a enfatizar, como um teste com relação ao fato de saber se aquele domo de defesa israelense funciona tão bem quanto afirmam. Se notou ali algumas vulnerabilidades, mas o Irã não fez ali um ataque a alvos muito estratégicos. E se Israel optar por essa decisão, aí nós podemos ver uma situação diferente. Ô professor, muito tem se falado, e com preocupação inclusive, sobre o poderio nuclear do Irã e inclusive com a entrada de novos atores, né? Como os Estados Unidos, que também tem esse poderio, ou até mesmo Rússia, de uma outra parte. A escalada dessa tensão poderia trazer preocupações ainda maiores, principalmente por conta desse fator importante e, claro, preocupante, que é o poderio nuclear dessas nações? Olha, eu não sei, mas não interessa para ninguém que você tenha aí os Estados Unidos envolvidos e a Rússia também, não é? O que nós vimos nos últimos anos é que Teherã tem tentado fazer uma guerra por atrito com Israel, seja através do Hamas, seja através dos Hezbollah ou dos Houthis, e tem feito aí um trabalho de criar uma guerra constante contra Israel, mais ou menos circundando Israel
com esses inimigos. Porque você sabe, né, Felipe, que existe um distanciamento, não é? Israel não faz fronteira com o Irã e os países que estão ali perto seriam prejudicados, porque você vai ter aí uma guerra de mísseis, uma guerra aérea, mais do que qualquer coisa, e Jordânia e Iraque se sentem, de alguma forma, preocupados com isso. E, obviamente, que qualquer ação nesse sentido pode fazer com que estes que estão em silêncio venham a se juntar ao Irã numa reação contra Israel. Então, é algo difícil. O medo de você envolver outras potências é de que, efetivamente, você pode ter uma situação muito mais complexa. Agora, o medo é o seguinte, né, Felipe? A gente já sabe na história que os Estados Unidos foram o único país que utilizou armas nucleares. Mas a expectativa que se tem é de que a utilização de armas nucleares agora seria para um país menor, não é? Então, este é o grande desafio. Se o Irã, de fato, tem armas nucleares já, ou se ainda é um processo de desenvolvimento. Nós sabemos que Israel nega, mas todo mundo reconhece que Israel tem armas nucleares. E a questão é se um destes dois poderia, eventualmente, utilizar o equipamento nuclear. Essa é a grande dúvida. Em relação a petróleo, né? Porque a gente vê uma grande expectativa, inclusive os preços disparando ao longo desses últimos dias com essa escalada da tensão. A gente sabe que o Irã é um importante produtor da commodity, mais do que isso, né? Todo o ambiente ali no Oriente Médio poderia ficar prejudicado. Outros países também produtores poderiam ficar prejudicados com uma logística um pouco mais complicada na região. Como que os países dialogam? Como que a gente pode imaginar que uma diplomacia possa trazer algum tipo de arrefecimento nessa tensão, justamente para também não trazer, né, nenhum tipo de impacto mais negativo para esse segmento, para também as economias globais? Você vê, né, Felipe, quando o presidente Biden anunciou que, eventualmente, Israel atingiria os poços de petróleo e as refinarias iranianas, já houve um reflexo imediato no mercado. Se eu não me engano, subiu 5% o preço do petróleo. E claro que se isso irradiar para outras partes da região, com certeza isso tem um impacto, porque justamente é a região que mais produz petróleo no mundo. Obviamente isso favorece outros que estão em regiões alternativas, mas isso também cria problemas para a própria China, que é uma grande compradora de petróleo iraniano. Então, a gente tem uma série de dúvidas com relação ao impacto econômico que eventualmente isso vai ter, e cria, de fato, dois grandes problemas quando a gente começa a vislumbrar já o cenário atual. Em primeiro lugar, você tem este aumento do preço da commodity do petróleo, que é extremamente relevante, porque o mundo ainda se encontra num processo de recuperação da pandemia da Covid-19, da guerra na Ucrânia. Então, o mundo ainda está em marcha lenta nesse processo de recuperação. E, em segundo lugar, a gente já começa a observar, Felipe, que isso vai gerar um problema migratório que necessariamente vai bater às portas da União Europeia, porque nós já observamos aí o deslocamento de mais de 1,4 milhão de pessoas do Líbano, não é? E você, diferentemente de Gaza, onde os palestinos não têm para onde ir, e é por essa razão que se fala de uma questão de genocídio, né? E isso tem sido tratado em vários fóruns internacionais, mas, diferentemente, o Líbano tem para onde escapar, tem para onde ir, e isso começa a gerar pressão na Síria e, eventualmente, muito desse processo migratório vai necessariamente ir para a Europa, não é? E os europeus têm que repensar muito nessa questão, porque justamente o continente se encontra aí com o crescimento de movimentos mais radicais, justamente com o discurso contra a imigração. Então, é difícil, é uma situação complexa, e a gente nota que a questão diplomática, a impressão que nós temos é que o próprio primeiro-ministro de Israel abandonou a questão diplomática e entende que tem que ser resolvido na base da guerra. Claro que ele é apoiado por um grupo mais extremista, até religioso extremista,
nesse processo todo, e Netanyahu, no sentido de buscar permanecer no poder, e aí tentar manter-se por pelo menos 2026, 2028 no poder, está tomando aí algumas atitudes no sentido de entender que a guerra é a única opção, inclusive com o fato de que o secretário-geral das Nações Unidas, que é o diplomata principal do mundo, foi considerado ali uma pessoa não grata na questão de Israel. Então, a diplomacia tem que ser, esta é uma situação que a resolução é política, não é uma resolução de guerra. Mas, infelizmente, parece que Netanyahu, claro, com a sua motivação histórica, por essa guerra de atrito que tem sofrido com 3 pontos, né, que geram com problemas para Israel, que geram situações difíceis e complexas e até mesmo ataques a Israel, obviamente que isso gerou um cansaço em Netanyahu e que justifica a ação dele em determinadas situações. Só que o exagero, talvez a mão um pouco mais pesada, é que tem feito com que a comunidade internacional já não lhe dê o apoio que deu com relação àquilo que aconteceu há um ano, precisamente em 7 de outubro. Está ótimo. Professor, agradeço demais sua participação. Sempre muito bom poder contar com as suas análises e visões aqui na nossa programação. Um ótimo fim de semana. Até a próxima. A vocês também. É um prazer conversar com vocês sempre.